Pode sentar, meus irmãos. Muito bom dia. Chegamos à nossa última preleção dessa viagem. Como o pastor falou, foram 29 horas de viagem até aqui, Blumenau, de Niterói. A viagem mais longa que eu já fiz, e olha que eu já fui para vários lugares desse planeta, para a Ásia. Durou mais do que a minha viagem para a Ásia, 29 horas, né? E eu ouvi tanta coisa, a gente dizendo que Deus estava me colocando de castigo, outros falaram que o diabo tinha se levantado, talvez alguns tenham dito que eu precisasse ter amarrado o demônio da aviação. Se fala muita coisa, né? Vou voltar daqui a pouco para o Rio de Janeiro. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma e que o nosso voo corra tudo bem. Mas foi um prazer ter estado aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra do Senhor, como também desfrutar da comunhão, santa comunhão com os queridos que nos receberam tão bem como sempre o fazem. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 14. Nós agora vamos ler do verso 1 ao verso 20. Ontem à noite, nós fizemos a primeira exposição desse capítulo, abordamos do verso 1 ao verso de número 4, e agora a gente vai um pouquinho mais, a gente vai até o versículo de número 20. Na medida que você for achando o texto, eu o convido a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor de forma reverente. Diz o texto: Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: Toma a esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. Chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter alguma coisa na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, e tirando nas mãos, foi andando e comendo dele. Chegando onde estava seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram. Porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhe, pois, Sansão: Permita-me propor-vos um enigma. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e mo descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas, se não puderdes decifrar, vós me dareis as minhas 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhes responderam: Propõe teu enigma para que o ouçamos. Então lhes disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia, pois, disseram à mulher de Sansão: Persuade teu marido que declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma e não me o declarastes a mim. Respondeu-lhes ele: Eis que nem meu pai, nem minha mãe o declarei, e to declararei a ti. Assim, ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava.
Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Os homens da cidade, pois ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram a Sansão: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão? Respondeu-lhes ele: se vós não tivesses lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens, e tomando suas vestes, deu às que declararam o enigma, e ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro, que lhe servira de paraninfo. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos a Ti por Sua bondade e graça, e acima de tudo por Sua misericórdia que se renovou nas nossas vidas nessa manhã. Por Sua causa, ou por causa dela, da Sua bondade e benignidade, estamos vivos. Pedimos que o Senhor ilumine o texto que acabamos de ler e que o Senhor fale aos nossos corações. Em Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode sentar. Em nossa exposição, ontem à noite, observamos que Sansão fora um homem extremamente intempestivo. Aliás, talvez um dos personagens com esta característica de forma mais abrangente em todas as Escrituras seja de fato, ou tenha sido de fato, Sansão, que se deixava levar por paixões avassaladoras, como, por exemplo, o seu casamento com uma filisteia. Hoje, nessa manhã, de forma sucinta e prática, eu quero ver as consequências desse casamento. Em primeiro lugar, as Escrituras nos mostram, afirmam, que ao chegar às vinhas de Tímina, o texto vai dizer que um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Diz também que, em virtude disso, o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter alguma coisa na mão, despedaçou o leão como se um cabrito fosse, sem dizê-lo, contudo, aquilo que tinha feito a seu pai e a sua mãe. Eu não sei se você já viu um leão, não no zoológico, mas ao ar livre. Eu lembro que quando eu estive na África do Sul, tive a oportunidade de fazer um safari. E Deus me concedeu o privilégio de ver um leão partindo para cima de uma presa e rugindo. É realmente impressionante e assustador o som que sai desse animal. Eu imagino que naquele momento, naquele instante, talvez ele tenha sido tomado de um certo susto, ou tenha tido um susto, ou mesmo, quem sabe, medo diante daquela cena, mas o texto vai nos dizer que ele rasga o leão como se um cabrito fosse. Agora é interessante que, como nazireu, Sansão não podia tocar em animal morto. Portanto, devido a isso, ele deveria interromper o trajeto e rumar imediatamente ao tabernáculo para se purificar. No entanto, Sansão não o faz. Ele continua o seu percurso, indo ver a mulher pela qual ele havia se apaixonado. O que vai nos mostrar que, além de intempestivo, ele era alguém tomado pela luxúria. E muito mais do que isso, fazer a sua vontade era muito mais importante do que observar os preceitos de Deus. Aliás, você já se deu conta que essa é a realidade de muita gente? Quantos não são aqueles que, por causa de um amor, desobedecem a Deus e a sua palavra, simplesmente porque dizem ou afirmam que estão apaixonados? O texto vai nos dizer, ou nos mostra também, que sua festa de casamento, Sansão, mais uma vez, de forma intempestiva,
desafiou seus 30 acompanhantes com um enigma. E o mistério foi baseado em seu surpreendente fato de ter abatido um leão com as suas próprias mãos. E vamos combinar, fato esse extraordinário. E os convidados, é claro, não puderam responder esse desafio ou ao desafio, pedindo assim ajuda à esposa de Sansão. Só que os filisteus, na verdade, tinham ameaçado queimá-la ou queimar a sua casa a fogo. E, em virtude disso, a mulher de Sansão, pressionada, sentiu-se na obrigação de convencer o seu marido a contar qual era a resposta do enigma. E por 7 dias, eu imagino aquela mulher 7 dias chorando, reclamando, dizendo: você não me ama, você não confia em mim, você é alguém que não quer compartilhar seus segredos, suas dores, buzinando na cabeça de Sansão, até que esse cedeu. Só que a mulher de Sansão contou o enigma para os homens da cidade. E estes, ao encontrarem com o libertador de Israel, responderam dizendo: que há mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão? O que fez com que a ficha caísse no coração de Sansão, levando a seguinte resposta: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, não teriam descoberto o meu enigma. Ou seja, se vocês não tivessem conversado com a minha esposa aquilo que vocês gostariam de ouvir como resposta, vocês não saberiam de fato o que responder diante da palavra que eu trouxe. A consequência disso, o texto vai dizer, é que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens, tomou as suas vestes e deu aos que declararam o enigma, além de que a sua mulher foi dada ao seu companheiro que lhe servia de paraninfo. Que lições esse texto nos traz? Antes de tratar especificamente do texto, é importante fazer pelo menos 3 afirmações a respeito de Sansão. Primeiro, Sansão foi alguém que perdera o respeito pelos pais. Você vai observar que o texto nos mostra inúmeras vezes, o relato de alguém que fazia o que bem lhe entendia e que não estava disposto a ouvir aquilo que os seus pais tinham a dizer. Foi assim quando ele olha para a moça e por ela se apaixona e comunica a seus pais a decisão de que ele queria aquela mulher como esposa. Foi assim quando ele mata o leão e logo depois, passado alguns dias, retorna e pega mel da carcaça e come e leva para os seus pais e não compartilha com eles aquilo que de fato tinha acontecido. Além de ser uma pessoa extremamente impulsiva, ele se achava dono do seu próprio nariz, e isso se devia em parte ao fato de que ele tinha perdido o respeito pelos seus genitores. Segundo lugar, Sansão também foi alguém que perdeu o temor de Deus. Ele não somente tinha perdido o respeito pelos seus pais, mas ele não estava preocupado com o que Deus dizia ou que as Escrituras tratavam ou ensinavam a respeito, por exemplo, de tocar num corpo ou num cadáver que, por conseguinte, quando alguém o fizesse, era considerado imundo. Ele perdera o respeito por Deus, ele por si só se bastava. E também o texto vai nos mostrar que Sansão foi alguém incapaz de controlar a sua língua. Pressionado, ele entregava o jogo. O que aponta, efetivamente, para o fato de que essas características retratam um homem imaturo, um homem incapaz de lidar com suas dores, seus dilemas, ou mesmo diante das situações que aparecem à sua frente.
Isso posto esclarecido, vamos às lições que o texto nos traz. A primeira lição que o texto vai nos trazer é que não vale a pena desobedecer a Deus e a sua palavra em virtude de uma paixão. Quantos não são aqueles, ou quantos não são aquelas, que em virtude de uma paixão resolvem desobedecer as Escrituras? Quantos não são aqueles que encontram uma mulher diferente da sua, que encontram uma esposa diferente da esposa de John Wesley, por exemplo, como tratamos na semana passada, e encantados, resolvem desobedecer as Escrituras em virtude de um amor? Ou quantos não são aqueles que resolvem se encantar e se apaixonar efetivamente por uma pessoa que não conhece a Cristo, que não teme o Evangelho e que não teme ao Senhor e que resolve a todo custo envolver-se em relacionamento com elas? A história de Sansão vai nos mostrar que não vale a pena desobedecer a Deus e sua palavra em virtude de uma paixão. Segundo lugar, vai nos mostrar também que uma pessoa que é governada pela luxúria anula a sua razão, ou seja, age de forma irracional, tomando decisões ilógicas. Você já se deu conta que existem inúmeras pessoas que, tomadas pela paixão ou pela luxúria, invalidam a palavra do Senhor? Uma pessoa governada pela luxúria anula sua fé em Deus, em terceiro lugar, desobedecendo às Escrituras. Em quarto, já se deu conta que uma pessoa governada pelas emoções geralmente é uma pessoa precipitada, e pessoas precipitadas geralmente experimentam e vivenciam problemas? Observe que Sansão também demonstrou ser uma pessoa autossuficiente e inconsequente, visto que quando tocou no cadáver do leão, ele não contou o ocorrido a seus pais. Ele poderia ter falado, ele poderia ter procurado conselho, mas ele não o fez. Antes, pelo contrário, dias depois, ele comeu o mel que estava no leão, e ele compartilha esse mel com os seus pais, tornando-os também impuros, o que demonstra que ele não se preocupava efetivamente com aquilo que os seus genitores tinham a dizer a respeito de determinadas situações. Que lições isso pode trazer a mim e a você nos dias de hoje? Eu entendo que algumas, se não vejamos. A primeira é que nós precisamos ouvir os conselhos daqueles que são mais velhos. É interessante que nesse conflito de gerações, eu costumo dizer isso, nós nunca tivemos em tão pouco tempo tantas e tantas e tantas gerações convivendo juntos. Nós temos os baby boomers, que são os filhos daqueles que vieram da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a geração X, que envolve a minha geração até aqueles que nasceram na década de 80. Temos a geração Y, temos os millennials, que são aqueles que viraram ou que nasceram próximo da virada do segundo para o terceiro milênio. Temos gerações absolutamente distintas que convivem juntos e que, em virtude daquilo que tem descoberto da tecnologia, principalmente pelos mais novos, consideram os mais velhos ultrapassados ou que não possuem conhecimento suficiente para lhes ensinar e lhes instruir em sabedoria quanto às decisões que deveriam tomar. Eu lembro que, certa ocasião, eu estive numa tribo indígena. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir numa tribo indígena. Nós estávamos no interior de Rondônia e a gente ia a uma tribo chamada Caritiana. Era necessário caminhar bastante. Numa parte a gente podia pegar um Land Rover e em cima do Land Rover tinha uma motosserra que era para cortar as árvores que estavam no chão.
árvores gigantescas, um caminho longo. E eu lembro que a gente foi de forma bem longa, caminhando bastante em meio à floresta, até que a gente chegou numa tribo. E aquela tribo que a gente foi era uma tribo que estava sendo evangelizada há pouco tempo que ela estava sendo evangelizada por um grupo de missionários. E eu, olhando aquilo, eu me senti um Tarzan gordo, mas eu me senti um Tarzan. Eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, que coisa linda, que coisa espetacular. E aí nós entramos na tribo e nos levaram para uma tenda, uma oca, né? E essa oca não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. E eu lembro que eu cheguei para um índio que falava muito mal português, mas muito mal mesmo. Eu perguntei, aonde tem um banheiro aqui? Ignorante, né? E ele falou assim, não tem banheiro, banheiro é matinho. Aí eu falei, então eu vou matinho. Aí ele falou, não é hora de ir a matinho, porque é hora de surucucu, pico de jaca. Aí eu perguntei, o que é surucucu, pico de jaca? Aí o cara falou, é a única cobra que quando vê o ser humano, ela corre para picar e morder e não tem cura, não tem remédio. Eu falei, passou a vontade de ir ao banheiro. Fiquei lá na oca, né? E anoitecendo e começando a ouvir os barulhos. Tudo que é bicho. E eu falei, meu Deus, onde eu estou? Que situação é essa? E chegou o cacique com um pajé na tenda que a gente estava e falou, eu queria convidá-los para que vocês participassem conosco de uma reunião à beira da fogueira. Nunca tinha participado de uma coisa dessa. E eu lembro que eu sentei ali à beira da fogueira e havia pessoas de todas as idades. Mas uma coisa me chamou a atenção, o respeito dos mais jovens pelos mais velhos. A gente vive num tempo onde as pessoas, elas não valorizam a experiência daqueles que já passaram mais anos ou viveram mais anos nessa terra do que elas. E nessa perspectiva, agem como Sansão. Não querem conselhos, não querem orientações. Afinal de contas, vivem num tempo diferenciado, têm contato com perspectivas, com culturas e com ações distintas das mais variadas possíveis, então, portanto, eles se bastam. Só que quando inicia-se esse conceito, essa percepção de que os mais velhos não podem e não devem ser ouvidos, experimenta-se problemas dos mais variados possíveis. Provérbios capítulo 12, verso 15 vai dizer, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Será que você tem nutrido o seu coração de ouvir aqueles que lhe são ou que são mais velhos e mais experientes? O problema de Sansão estava na sua autossuficiência. Segundo lugar, Sansão não somente perdeu o hábito ou não desenvolveu o hábito de pedir conselhos, mas ele não temia mais o Senhor. O livro de Provérbios está repleto de versículos que nos fazem entender a importância de temer ao Senhor. Olha o que diz Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quem teme ao Senhor é sábio. Provérbios 1, 29. O versículo diz que nós não acharemos a sabedoria porque aborrecemos o conhecimento e não proferimos o temor do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 7. Manda que não sejamos sábios aos nossos olhos, mas que temamos ao Senhor e nos apartemos do mal. Provérbios capítulo 8, verso 13, diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer aquilo que Deus aborrece. O mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Tudo aquilo que Sansão não fez. Provérbios 9, 10, novamente diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 10, 27, diz que o temor do Senhor prolonga os nossos dias. Sansão morre cedo.
Provérbios 14, 26, 27, diz que o temor do Senhor nos ampara e é fonte de vida para nos desviar da onde? Da morte. Provérbios 15, 16, diz que é melhor temer ao Senhor e ter pouca coisa do que ser rico e inquieto. Provérbios 15, 33, diz que o temor do Senhor é instrução da sabedoria. Provérbios 16, 6, diz que o temor do Senhor nos faz evitar o mal. Provérbios 19, 23, diz que o temor do Senhor conduz à vida, e quem o tem é satisfeito e não é visitado pelo mal. Provérbios 22, 4, diz que temer ao Senhor e ser humilde são riquezas, honra e vida. Provérbios 23, 17, nos manda perseverar em temer o Senhor e não invejar os pecadores. Provérbios 28, 14, diz que é feliz aquele que teme ao Senhor constantemente e não endurece o seu coração. Quer viver dias felizes? Quer viver dias cheios de paz? Em primeiro lugar, busque conselhos nos mais velhos. Segundo, não aparte-se jamais do temor do Senhor. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons caminhos, mas no fim são caminhos de morte. Terceira dica, não seja precipitado. Provérbios vai dizer que peca aquele que é precipitado. Quantos não são aqueles que tomam decisões intempestivas, fundamentados naquilo que sentem naquele determinado momento? Provérbios também diz que o coração do homem é enganoso. Nós temos a capacidade de elocubrar sentimentos dos mais variados possíveis. Isso me faz lembrar de um irmão que cometeu um ato de desatino. Ele se deixou envolver ou apaixonar por uma mulher casada. E ele começou a procurar na Bíblia respostas para justificar aquele amor, aquela paixão. E ele resolveu, ao final de um culto, procurar o pastor. O culto tinha terminado. Nunca procure o pastor no final do culto para um conselho, porque às vezes não vai dar certo. Ele procurou o pastor no final do culto, o pastor cansado, exaurido, tinha sido um domingo difícil. E ele chega para o pastor e fala: pastor, eu preciso falar com o senhor, urgente. E o pastor falou: não, faz o seguinte, combina com a secretaria um horário para a gente conversar. E ele falou assim: não, pastor, é agora. E o pastor, cheio de gente, falou: fala, irmão. Ele falou assim: pastor, eu estou apaixonada por fulana, e a fulana é casada. O senhor acha que eu devo mandar flores? Manda, meu irmão, manda. Deu um chabu na igreja que você não possa imaginar. Até os pastores entender que ele estava falando de uma mulher casada era impressionante. Não seja tomado por precipitações em relação aos sentimentos. Eu senti, logo ajo. E por fim, não se deixe levar pelas emoções, porque, como disse, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sansão foi um libertador fantástico, e o Senhor o usou soberanamente, apesar dos seus pecados. Mas a sua morte foi terrível. Os seus olhos foram vazados. Interessante que os seus olhos o levou à perdição. Por cobiçar mulheres, e quantas vezes os textos bíblicos nos mostram isso, e tomá-las para si, ele experimentou a ruína, a dor, a destruição, o sofrimento e a morte. O que as Escrituras estão nos ensinando? De que nós precisamos ser sábios, precisamos ouvir a palavra do Senhor, e não somente ouvi-la, obedecê-la e aplicá-la no nosso dia a dia. O problema é que a gente vive num tempo de extremo relativismo. O problema é que a gente vive numa época em que as pessoas não consideram a palavra de Deus, as Escrituras, como inerrante.
como infalível e preferem ouvir vozes das mais distintas e das mais variadas possíveis. E a palavra de Deus tem resposta a todos os nossos dramas, a todos os nossos dilemas, a todas as nossas, a todos os nossos conflitos. E ela é absolutamente poderosa para trazer a mim e a você resposta para cada uma dos nossos questionamentos. Ouça as Escrituras. Abrace aquilo que a palavra de Deus tem a dizer como palavra diretiva à sua vida. Faça dela lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Tema ao Senhor e você vai ter uma vida de paz, uma vida tranquila e uma vida cheia da graça, da bondade do Senhor. Fora isso, é caminho de perdição, de destruição. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.